pretendo falar sobre a filosofia no ensino fundamental. Eu estava conversando com uns amigos e quando comecei a falar sobre essa minha ideia, que não é nem nova, né? Mas de colocar filosofia no ensino fundamental, as pessoas me perguntaram, mas para quê? Né? A pergunta para quê? Na verdade, parecia ser uma pergunta para que filosofia no ensino fundamental, mas com certeza a pergunta era para que a filosofia? E é evidente que quando se pergunta para que a filosofia, também se pergunta o que é filosofia. E é evidente que essas perguntas profundas, elas são difíceis de serem respondidas. Então, eu pensei, vou fazer um vídeo amanhã, ou seja, agora. E vou partir de uma experiência já antiga que eu tive em sala de aula, que é a segunda vez que eu falo nela, que a experiência foi a seguinte: eu cheguei em sala de aula e desenhei uma balança. E ao desenhar a balança, eu coloquei num dos pratos o desenho de uma pessoa. Aquele desenho clássico, é uma bolinha, né, os risquinhos das pernas, os risquinhos do braço e o risquinho do tronco, né? Então, basicamente aquele bonequinho que as crianças fazem, bem infantil. E aí eu perguntei, se está aqui a pessoa, o que eu ponho ali? Essa era a provocação para a sala de aula. Evidente que formou-se ali uma grande dificuldade, porque eles tiveram, inclusive, a dificuldade de entender a questão. Como assim colocar uma pessoa de um lado, o que pôr no outro lado? O que eu não facilitei. Deixei a questão. Pois bem, como é de se imaginar, né? Quanto mais importante a pessoa de um lado, tanto mais coisa se colocava do outro. E a palavra valor foi muito colocada, né? Ou variantes de valor. Quanto vale essa pessoa? Ah, mas ela é um médico. Ah, mas ela é rica. Ah, mas ela é pobre. Tá, mas se foi a mãe que vai colocar alguma coisa ali, o que poria? Então, ficou ali a ideia de valor. Mas o que é importante? Primeiro, o que eles não perceberam? Que a minha pergunta era uma pergunta impossível. Por quê? Porque a balança, ela traz a ideia de objetividade, né? De quantidade, de objetivação. São objetos que se põem na balança. E eu, conscientemente, coloquei algo que não pode ser objeto e que é inquantificável, que é uma pessoa, né? E deixei para que eles ficassem sentindo um desconforto, né, bem grande, porque eles não haviam percebido que a pergunta era capciosa, a pergunta era irrespondível, ou respondido, ser destruída. Do tipo, essa questão não pode ser posta porque o ser humano não é objeto. Pronto, respondeu e implodiu a questão. Mas por que eu trago essa ideia? Porque os alunos estavam angustiados, porque eram alunos voltados para a resposta. Eram alunos que entendiam a escola, o professor, o mais velho, quem estudou mais, como uma fonte de respostas, nunca uma fonte de perguntas. E eles entendiam que, embora não tenham falado, que é muito mais importante saber consertar uma lâmpada do que entender o que é a eletricidade. É muito mais fácil ser feliz do que perguntar o que é a felicidade, né? Então, são sujeitos voltados para o sucesso próximo, para a satisfação quase que imediata ou imediata. Estes alunos do 8º para o 9º ano, não me lembro bem, eram sujeitos acostumados com as respostas, porque o professor Google, né, dá as respostas. Muitas vezes a resposta vem antes que a pergunta, porque tu está navegando ali e aparece alguma coisa interessante. Mas eram sujeitos com dificuldade de entender a importância e a criatividade e a racionalidade implícita que está numa bela e possante pergunta, né?
essa experiência que eles tiveram de não ter a resposta ou de ficar órfãos de respostas, essa experiência de sequer compreenderem a proposta e ficar em vácuo e afinal, como isso, essa experiência de ter que conversar entre si para tentarem formular uma resposta possível, essa experiência é a experiência da radicalidade. Né? A filosofia é radical. E por que eu digo radical? Se eu fosse desenhar uma árvore, as ciências estariam do tronco para cima. Platão estaria além ainda, né? Mas as ciências do tronco até o topo. E a filosofia na raiz, radical. Então não é para saber os componentes da árvore. A filosofia quer e é para saber o que é a árvore. Vai para a radicalidade, a profundidade, né? Então a filosofia ela valoriza muito mais as perguntas, né? Porque o biólogo há de responder o resto, o matemático há de responder o restante, mas a pergunta essencial como o que é a matemática, o que é a biologia, o que é a física em sua profundidade e radicalidade é da filosofia. Então a importância do saber perguntar, no interesse em perguntar. A filosofia tem a característica de fazer descrer. Né? Ela é uma descrença. E aqui não me refiro à religião. Né? É a descrença naquilo que está dado. Não é só porque está dado que eu devo crer. Não é porque falam da Revolução Industrial que eu vou me consorciar a este conceito só porque foi dito pela autoridade. É preciso que eu pergunte. É preciso que eu descreia de que a sociedade é o que deve ser. Por que não pode ser diferente? Né? Então percebam que a descrença, o descentramento, uma visão, uma polivisão, multiverso e não universo, é o que a filosofia está preocupada em trazer à experiência da pessoa. Tem aquela questão, se ensina a filosofar ou a filosofia? Né? Com essa minha experiência, eu pretendia demonstrar algo objetivo e colocando algo subjetivo que não cabia ali, a minha experiência, a minha vontade é de trazer aos alunos a experiência do filosofar. Trabalhar no limite daquilo que é com aquilo que deve ser. No limite daquilo que é com a criatividade e a racionalidade para compreender o que é. Então, por que a filosofia no ensino fundamental? Para ter estas experiências. E também, o bom de acontecer na escola é que vejo que estava de pano de fundo essa minha experiência. A professora de História, ela iria trabalhar a Revolução Industrial, né? E, portanto, na Revolução Industrial iria aparecer a diferença dos trabalhadores feudais, né? Ou das pessoas que trabalhavam por conta própria nos feudos ou para o senhor feudal, para a questão do trabalhador na fábrica. Então, essa mudança de quanto vale uma pessoa, e poderia chegar até em Marx na mais-valia, e isto eu não fiz, né? Iria se tornar mais fácil de ser apropriada essa sensação, essa percepção da diferença após o convívio com a minha magnífica balança. Né? Então, percebam que a ou a transdisciplinaridade funciona e funciona muito bem. Portanto, a filosofia ela é bem-vinda, a filosofia ela é importante como a possibilidade de perguntar. Eu sempre digo que a filosofia é um né? É um rever, é um rediscutir, e se for radical mesmo, rever, revisto, revisar 2 vezes. Porque vejam, por exemplo, a professora de História já estaria trazendo uma revisão, algo já revisto ou visto anteriormente, que é a História. E a filosofia faria uma revisão, né? Revisaria, reveria, ressentiria, ressignificaria aquilo que já foi feito antes. Né? Então a filosofia é um para
repensar o que já foi repensado antes. E para isso é preciso profundidade, racionalidade, criatividade, calma, é preciso parar o tempo, uma espécie de solidão entre muitos. Porque no momento em que cada aluno parou para repensar se uma pessoa está aqui, o que pôr ali, ela internamente parou ou desacelerou, apesar do tumulto da aula, por aqueles segundos em que aquela questão lhe tocou a alma, ela parou, ela desacelerou e ela percebeu que não adianta colocar no Google, não adianta perguntar para as pessoas, é preciso que ela tenha que se expor. E como é que se expõe? Pela fala, né? Pela apresentação de si para o outro. Como é que se fala? Se deixando visível. Aquele aluno acabrunhado, aquele aluno mais entristecido, tímido, se sentiu convocado pela questão, não por mim, mas pela questão, para se expor, se tornar visível. O aluno se torna, ele é desvelado pela proposta de questões que devem ser próprias da filosofia. E já encerrando, e fica a dica, né? Quem vai trabalhar filosofia no ensino fundamental, por favor, que sejam pessoas habilitadas nesta área. Afinal, eu não chamo o bibliotecário quando eu estou doente. Quando eu quero saber de história, eu não chamo um matemático, eu chamo as pessoas que têm formação na área. E, portanto, para fazer tudo isso que eu falei, a radicalidade, o rever, né, o revisar, é preciso alguém que tenha já experiência e conhecimento, enfim. Então, fica a dica, encerrando, que seja bem-vinda a filosofia no ensino fundamental, para que todas as crianças tenham uma experiência da pergunta muito mais pesada e forte que a resposta. Ô sujeitinho sem graça, é a resposta. Certo? Abraço e até a próxima.